Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Vitor e vim trazer mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez para mostrar como que eu implementei o RabbitMQ aqui no meu projeto e explicar um pouco sobre a necessidade de ter feito essa implementação. Então, basicamente, o meu projeto ele consiste em poder enviar as mensagens através da nossa plataforma. Então, basicamente, ela serve para gestores de tráfego, onde eles pesquisam empresas de determinado nicho e entram em contato com elas e fazem a integração tudo pelo nosso sistema, né? Então, basicamente, o cara oferece o serviço dele para as empresas, para os comércios e fala que ele faz o tráfego e prospecta esses clientes pela nossa plataforma. De onde que surgiu a necessidade de implementar o RabbitMQ aqui no site, né? Basicamente, o disparo dessa comunicação pelo WhatsApp não dava para fazer de forma síncrona, sendo enviado pela plataforma. Porque quando a gente pensa em vários clientes usando esse nosso sistema ao mesmo tempo, isso causaria facilmente a queda do servidor, o sistema ficaria congestionado. Então, pensando nisso, eu implementei aqui a mensageria. E basicamente como que funciona? Vou mostrar um pouquinho aqui da fila para vocês. Então, a gente tem aqui o RabbitMQ. Dentro do RabbitMQ, eu tenho uma Exchange. O que que é essa Exchange? Ela serve só para rotear para onde que a mensagem vai. Então, ela é meio que um roteador. Vamos pensar dessa forma. É, o que que são esses tipos aqui, né? Cada tipo desse tem um seu significado. Eu usei o direct, eu já explico o porquê. Basicamente, pessoal, existe um tipo que é o fanout. Esse tipo fanout você publica a mensagem na exchange e ela manda para as filas que estão linkadas naquela exchange, independente da routing key. E que seria essa aqui, né? Ele já vem com o padrão, que é o fanout aqui do AMQ. E eu escolhi o Direct. Por que que eu escolhi o Direct? Eu publico a mensagem com uma Routen Key, que é do disparo do WhatsApp, e ele já cai direto para aquela fila que está fazendo o binding com essa exchange. Basicamente, o Direct serve para isso. Você passa a Routen Key, ele vai diretamente para aquelas filas daquela Routen Key também. Beleza? E tem outros tipos, né? Que tem aqui o top, que seria ali um canal onde tem várias filas ali, vários inscritos escutando as mensagens. E esse tópico aqui eu não vi a necessidade de usar para esse caso. Então vamos entrar aqui na Exchange. Dentro dela mostra que a fila que está fazendo o binding com ela. Então aqui está o envio do WhatsApp, está linkada nessa Exchange. E aqui a Routen Key, ó, pessoal. Então basicamente essa é a Routen Key da fila, né? Que é igualzinha àquela lá que estava na outra tela. Beleza? Então se a gente entrar aqui na fila, nós podemos ver aqui que ela tem uma mensagem pronta para ser enviada e a gente consegue ver essa mensagem aqui embaixo. Vou fazer um get nela só para a gente poder ver. Vou fazer um get aqui nela aqui, tirar ela da fila e ver o que, que tem nela aqui. Então, se a gente faz o get aqui, essa mensagem não vai mais para a fila. Então, acabei de tirar ela da fila, beleza? E aqui mostra o payload que estava na mensagem. Então, aqui mostra a mensagem que já estava lá para ser enviada, que eu acabei de tirar ela da fila, para a gente poder simular aqui do zero. Se eu subir aqui para cima, ele já zerou para a gente, não tem mais nenhuma mensagem pronta para ser disparada, beleza? Então, como que funciona? A gente publica a mensagem na Exchange, a Exchange direciona essa mensagem para uma fila que está fazendo um binding com ela, e a gente precisa de um consumer. O que, que seria esse consumer? Seria uma aplicação que vai consumir essas mensagens aqui e executar a ação e tirar as mensagens da fila. Então, dessa forma, eu tenho uma aplicação aqui que é um consumer. Esse consumer aqui ele é um background CS. Basicamente, ele implementa aqui o RabbitMQ, né, a biblioteca, e ele fica escutando nessa fila. Então, em algum lugar aqui, quer ver? Aqui ele faz o start da conexão. E aqui embaixo, esse carinha aqui é o cara que fica escutando. Basicamente, ele fica lendo tudo que chega na fila e vai executar, beleza? Eu não vou mostrar a app settings aqui com a connecting string, mas porque tem o dado real da fila, mas basicamente dentro do meu app settings é onde eu configuro tudo isso, né? Vou mostrar aqui na prática para vocês. Então, eu estou aqui no site aberto e vou fazer uma pesquisa. Deixa eu pesquisar por isso aqui. Vai procurar aqui as empresas, beleza?
Ele achou, então eu vou prospectar agora que eu estou conectado ali no WhatsApp. Vou selecionar essa Doris Almeida e vou selecionar aqui, pessoal, um outro também, esse aqui. E vou selecionar esse level salão, que provavelmente é um número incorreto, né? Selecionar esse aqui também. Então a gente fez 4 seleções, cada seleção dessa vai cair na fila, então vão ser 4 registros aqui que vão estar prontos para serem executados, beleza? E vou enviar aqui a mensagem. Beleza, eu vou prospectar aqui. Então, vocês podem perceber que aqui foi na mesma hora, bem rapidinho. Basicamente, ele já liberou o front-end para a gente, porque essas mensagens, a ideia é elas serem consumidas ali em segundo plano, né? Serem consumidas por outra aplicação. Eu poderia fazer elas serem consumidas na mesma aplicação back-end, mas eu deixei elas separadas. E aqui ele enfileirou elas, já liberou o front para a gente. E se eu voltar aqui na tela do RabbitMQ, nós podemos ver que as 4 mensagens estão aqui, elas estão prontas para poder serem executadas, para o consumir rodar e executar elas, tá? Então aqui em outra aba eu tenho um WhatsApp, beleza? E esse WhatsApp que eu estou conectado aqui no site, no nosso sistema, ele é outro WhatsApp. Eu vou fazer e uma dessas mensagens que a gente fez o disparo, que é esse primeiro número aqui, é justamente esse número aqui do WhatsApp que eu estou conectado, beleza? Vamos rodar o consumir para ver isso funcionando. Então aqui eu vou executar ele. Basicamente é bem simplesinho aqui, console application pegando os logs, mostrando o que está acontecendo. Então a gente pode ver duas coisas aqui, beleza? A gente selecionou dois números que não funcionam, que não tem WhatsApp, né? Na hora de disparar a mensagem. E aqui ele fala pra gente que o número não funciona. Mensagem enviada para Dead Leader Qui. Eu já vou explicar o que é esse cara, beleza? E outros aqui ele conseguiu enviar certinho. Então eu vou voltar aqui no WhatsApp, vou mostrar. Ele chegou a mensagem aqui certinho pra gente, que é a mensagem que foi disparada aqui pela plataforma. Bom, então como que funciona aqui o uso do RabbitMQ? A gente pode pensar que ele faz a publicação da mensagem para a Exchange. A Exchange vai direcionar a mensagem para as filas que estão fazendo um binding com ela. E aí entra a questão da Route Key, entra a questão se a Exchange é um topic, se é um direct. E no nosso caso a gente usou direct, porque a gente vai publicar diretamente com uma Route Key específica, beleza? É, o nosso RabbitMQ ele recebe essas mensagens aqui, a fila recebe essas mensagens. Ele leu todas, porque foram todas executadas. E aqui a gente tem uma outra questão. Vamos supor que ele não conseguiu fazer a execução de uma mensagem, o que foi o caso desses dois carinhas aqui, que ele não conseguiu enviar, porque o número de telefone não está no WhatsApp ou não é válido. O que eu fiz com a mensagem? Eu enviei ele para uma fila chamada Dead Leader Queue. É uma fila morta. Então, eu tenho uma fila só para isso, que é uma fila que vai guardar mensagens que ele de fato não conseguiu fazer o disparo, né? Deixa eu procurar ela aqui rapidinho. Vim aqui em Queues. Então, ela está bem aqui, pessoal. É a fila morta, que significa ali uma fila que guarda todas as mensagens que não deu sucesso na execução, né? Quando a gente trabalha aqui com o RabbitMQ, com o sistema de mensageria, a gente consegue configurar um retry. Então vamos supor que a aplicação naquele momento ali ela estava fora do ar, não conseguiu fazer o disparo da mensagem. Eu consigo pegar essa mensagem, jogar na mesma fila de novo e fazer ela executar novamente. E consigo configurar um retry de quantas vezes isso acontece. Posso falar aqui que ela vai executar 5 vezes. Na 5, se ele não conseguir, eu faço ele jogar para uma fila aqui, que é uma fila morta, onde ele realmente não tentou de tudo e não conseguiu. É o que eu fiz nesse caso aqui do WhatsApp. Mostrando um pouco da implementação do código para vocês. Então aqui dentro ele recebe as mensagens e executa de uma em uma. Se a gente entrar dentro do método processMessage aqui, eu configurei esse retry.
Então eu pego a mensagem, pego as propriedades dela, e aqui ele mostra quantas vezes que esse retry rodou nessa mensagem, e ele tem um limite aqui de 3 tentativas, né? Então aqui funciona da seguinte forma: conseguiu enviar a mensagem, confirma o processamento usando o basic ACK, tira a mensagem da fila. A partir desse momento que a mensagem ela some da fila, ela foi executada com sucesso. Dou um delay de 5 segundos para ele aguardar a próxima mensagem do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele tem um esquema que você não consegue fazer vários disparos ao mesmo tempo porque você pode perder o número. O próprio WhatsApp faz ban no número, né? E aqui, se ele não conseguir fazer o disparo da mensagem, se um número for inválido, eu já jogo ele para essa fila morta, porque ele não vai executar de novo, porque o número não é válido. Não faz sentido a gente usar o retry nesse caso, né? Porque ela não vai voltar para ser executada se o número não é válido, beleza? Então eu já faço um ACK, tiro ela da fila e mando ela para uma fila morta. E aqui tem um outro caso, que é, por exemplo, o número é válido, ele não conseguiu enviar de primeira, porque realmente o servidor estava fora, a API caiu por algum motivo e ele está dentro do retry, então ele ainda tem tentativas para poder executar. A gente joga ele aqui de novo para a fila. Então, quando a gente faz o basic ACK aqui da mensagem inicial e a gente cria uma nova publicação. A gente manda ele novamente para a fila, porém com a propriedade do retry somando mais um, falando que é uma segunda tentativa desse cara, entendeu? Dessa forma, a mensagem ela volta para a fila, a gente libera a outra mensagem e o fluxo segue normalmente, segue bonitinho. E o outro caso aqui é, se ele já superou a tentativa máxima de vezes do retry, ele basicamente faz o ACK da mensagem, tira ela da fila e manda ela para a fila morta, falando que o máximo de tentativas já foi atingido, né? Então, basicamente, seria isso aqui que eu implementei no sistema com o RabbitMQ. E em alguns casos, a gente consegue configurar até mesmo um delay. Para ele mesmo espera alguns segundos, a Exchange espera alguns segundos para poder jogar esses carinhas para as filas, né? Aí aqui esse delay eu vou fazer ele até mais para frente, talvez eu traga outro vídeo para poder mostrar que esse delay ele já é num plano mais superior do que esse aqui que eu fiz, né? Tem que fazer o upgrade no plano e a gente está pensando de fazer esse upgrade mais para frente. Então, quando isso acontecer, com certeza eu vou voltar e vou demonstrar isso aqui também, beleza? Bom, então o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.